casa podem pegar no máximo 2 disciplinas e os seletivados podem pegar uma, a gente foi chamando os seletivados, né, e para compor esse quadro de professores para que a gente tivesse todas as disciplinas com o seu respectivo professor, seja ele efetivo, seja substituto, seja seletivado do ensinar, tá? Aí, Késia e Péricles, eu vou fazer aquela apresentação que vocês já sabem, né, mas fiquem na sala, né, vai ser mais focado o professor Felipe e a professora Débora, né, e o outro professor, que era o Veloso, que era para ter entrado, e disse que só poderia à noite, e aí justamente à noite ele não entra, né, mas o Gabriel vai falar com ele lá, tá? Ok, Gabriel, muito obrigado. Deixa eu colocar aqui, tá? Aí, tá gravando, tu pode tirar o print, Gabriel, também? Sim, beleza. Aí tira pra gente postar lá no grupo, tá? Opa, peraí. Deixa eu ver se tá aqui certinho. Tá, já tá aparecendo para vocês, né? Só apertar aqui em ocultar. Então, boa noite, professores e professoras, né? A gente vai começar a reunião da disciplina de Química Analítica Qualitativa, tá? Então, a gente apresenta a equipe, né? A equipe é composta por mim, né? Professor Adilson, né? A Joseni, que também é professora, que é a nossa secretária, e o Gabriel, que é o nosso assistente, né? O nosso nutricionista, né? Mas ele é o nosso assistente no curso de Química. O e-mail que a gente vai se comunicar é o química.licenciatura@ensinar.ema.br. A gente pode se comunicar também via WhatsApp, tá? Mas quando a comunicação for formal, ela deve ser endereçada pelo e-mail. Por exemplo, quando vocês fizerem alguma atividade, né, fizeram alguma prática, tiraram fotos, aí a gente pede que vocês encaminhem também lá no e-mail com a figura e um texto simples, porque é para a gente também fazer a divulgação do curso, né? Então a gente divulga na rede social para que outras pessoas queiram fazer o curso quando for abrir e também outros professores tenham a oportunidade de participar do programa, tá? Então, aqui são os nossos polos, tá? Os polos 2022, os polos que vocês irão efetivamente trabalhar. Então, nós temos 3 polos, aqui, digamos assim, mais próximos de São Luís, o polo de Viana, Itapecuru e Brejo, e aqueles 2 que são um pouco mais distantes da capital, que são Colinas e Pastos Bons. E aqui o quantitativo de alunos. Observem que Brejo, Itapecuru, Pastos Bons e Viana, perdão, todos têm mais de 10 alunos, né? O polo que tem o menor número de alunos é o polo de Colinas, e é justamente o limite para que se tenha a abertura de uma turma, né? Uma turma de 10 estudantes, né? Então, é uma turma que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado para quem for para Colinas, tá? Nós temos também o polo 2024, que a gente fala quais são, que possivelmente vocês também irão trabalhar nesses polos, né? O polo de Governador Nunes Freire, polo de Santa Luzia e polo de Turiaçu. Então, aqui perto da capital, Governador Nunes Freire e Turiaçu, né? Aqui para cima e aqui para baixo o polo de Santa Luzia. Esse Santa Luzia não é a Santa Luzia que fica para o lado de Pinheiro. Esse aqui é a Santa Luzia do TID, tá? Bem, aqui a disciplina ela vai ocorrer em 3 finais de semana de forma consecutiva, né? Vai começar no dia 8 de junho, tá? Então a gente está fazendo a reunião com uma certa antecedência, porque também os professores já haviam pedido isso para a gente, para que a gente se organize, né? Os professores organizem os materiais, né? Então 8 e 9 de junho, primeiro encontro, segundo encontro 15 e 16 de junho, e o último encontro 22 e 23 de junho, né? Totalizando 60 horas. Vale destacar que para que haja a complementação total da carga horária de 60 horas, atividades orientadas serão repassadas para os estudantes. Então, a cada encontro, né, são 3 encontros, vocês devem repassar atividades orientadas para esses alunos. Mas eu vou já falar com um pouco mais de cuidado, né? E também o plano de ensino, né, que ele vai ser encaminhado, o professor Pérez vai encaminhar lá no grupo, caso vocês queiram fazer alguma colaboração, e fecha o documento final, né, que vai ficar na coordenação, que é esse documento que vocês irão apresentar lá em loco, em cada polo, tá? Bem,
Aqui são os professores, né? Novamente aqui a gente coloca as datas e os professores e onde eles estão. Então, no Polo de Brejo nós temos o professor Péricles, em Colinas o professor Felipe, em Itapecuru a professora Kézia, Pastos Bons o professor Luiz, está entrando aqui, o professor Luiz Hélio, né? Veloso, né? E em Viana a professora Débora, tá? Então observem que aqui, quando a gente fala na disciplina Química Analítica Qualitativa, tem aula sábado e domingo no formato presencial e de forma assíncrona serão repassadas atividades complementares, que a gente chama de atividades orientadas. E aqui a ementa a qual vocês irão trabalhar ao longo desses 3 finais de semana. Né? Então, soluções, equilíbrio químico, produto iônico, né? Hidrólise, solução tampão, produto de solubilidade, reações de oxirredução, reações de complexação e marcha sistemática de cátions e ânions, tá? Bem, aqui é o nosso horário, né? O horário de aula ele inicia às 7h30, que é o mesmo horário que do regular, né? A primeira aula começa às 7h30, tá? Então, vai de 7h30 até 12 horas, no sábado de manhã, com um intervalo de 10 até 10h20. Então, e observe o número aqui, ó, do ladinho onde tem H, já vai dizendo a quantidade de aulas, tá? Quais horários. Aí, à tarde a gente volta, né? Vai ter a pausa para o almoço, volta às 13h30 e conclui às 18h. Isso aqui no sábado à tarde. Também com um intervalo de 20 minutos. Aí encerrou. Vamos voltar no domingo. Domingo, novamente, 7h30, só que agora vai até 12h50 no domingo, tá? Professor, todo mundo tem que ficar até 12h50? Já vou explicar, tá? Como é que funciona. Então, a gente vai de 7h30 até 10, aí vai ter um intervalo. Vamos supor que você já tenha programado, né, dentro da disciplina, uma disciplina de conteúdo, como é analítica qualitativa, eu vou aplicar uma prova. Né? Instrumento tradicional, uma prova escrita. Essa prova ela deve ser aplicada sempre após o intervalo, nunca antes, tá? Após o intervalo. E aí, vocês têm que tomar cuidado na aplicação dessa prova, por quê? Observe que depois do intervalo começa às 10h20 e vai até 12h50. A gente não vai até 12h50, a gente vai até às 12 horas. Mas, por favor, não elaborem uma prova, né, caso vocês apliquem algum tipo de prova para que os alunos, todos eles saiam às 11. Tá? A gente já teve um problema anterior com o professor, que ele aplicou antes do intervalo, e aí os alunos todos já tinham concluído às 11 horas. E aí o coordenador de polo chamou o professor, me chamou, tá? Cria uma situação chata. Então, o que a gente pede? Aplica depois do intervalo, tá? Se vocês entenderem, e até a gente até falou isso ontem numa reunião também, se vocês entenderem que o instrumento que vocês vão aplicar, ele é um instrumento rápido, os alunos vão terminar de forma muito rápida, vocês voltam do intervalo, estica ali alguma conversa com eles, explica mais alguma coisa e tal, para dar tempo, e aí começa a avaliação, se vocês entenderem que se ela for muito rápida, tá? Porque se vocês começarem imediatamente 10h20, eles vão sair às 11, tá? E a gente não quer que os alunos terminem, todos os alunos terminem às 11, a gente quer que de fato termine lá às 12 horas, tá? O ideal seria 12h50, mas terminando às 12 horas já está de bom tamanho. E aqui, domingo à tarde, tem a atividade orientada. Para os novatos, não se assustem. Eu vou ter que ficar lá até domingo à tarde? Não. Terminou aqui domingo de manhã, acabou milho, acabou pipoca, tá? E aí, volta para casa, tá? A atividade orientada é uma atividade que vocês vão passar para complementar a carga horária. Observem que aqui, ó, a gente vai até o 16º horário. E eu falei para vocês que a disciplina é de 60, então tem que ter 20 horas. De onde vem essas 4 horas? Daqui, ó, das atividades orientadas. Então, por isso que elas são obrigatórias. Então, eu tenho que passar 3 atividades orientadas para os meus alunos para que eu complete a carga horária mínima, que é de 60 horas. No sistema, não vão aparecer 60 frequências, tá? Quando vocês forem observar, vão aparecer 72, porque é aquela questão da hora-aula, né? A nossa aula é de 50 minutos, então tem que totalizar 72 frequências para dar a carga horária de 60 horas. E aqui também, no domingo, tomem cuidado na hora de lançar a frequência,
Porque a frequência, se você lançar falta, por exemplo, o aluno domingo, apertar só na partezinha que tem o íconezinho de falta, ele vai gerar 12 faltas, tá? E aí, se o aluno entregar a atividade orientada, ela vale de duas formas, ela vale frequência e também vale algum tipo de nota que vocês irão estipular para os alunos, tá? Bem, aqui é o contrato, digamos assim, que o Ensinar faz com cada professor, né? Então, quando vocês se comprometem a ministrar a disciplina, né, aquele e-mail que é disparado para vocês, é proibido o envio de outrem ao polo para ministrar a disciplina em seu lugar. Então, por exemplo, eu peguei a disciplina, eu estou doente, não posso ir, ou então tenho algum compromisso, vou mandar um amigo meu que parece comigo, ele vai no meu lugar. Não pode. Ou então, professor, eu não vou poder ficar na disciplina, eu quero que o professor fulano de tal me substitua. Não é o professor que define isso. Quem define a substituição de professor, como está no segundo item, é a direção de curso. Então, não é o professor que está lá que define quem vai ficar no lugar dele, por exemplo, caso ele seja substituído, tá? Outro ponto, com relação ao programa, como o nosso programa é um programa especial, alterações no calendário podem ocorrer, né? Mas a gente vai informar antes para vocês. A gente espera que não haja nenhum tipo de mudança, pelo menos pelo que a gente está vendo, não haverá. Os recursos para pagamento de ajuda de custo já estão separados, então vai dar tudo certo, tá bom? Bem, com relação às aulas, né, a gente não pode, enquanto professor, mudar uma data sem a comunicação e autorização da direção. Então, por exemplo, eu botei para vocês lá que as aulas são aos sábados e domingos. Professor, eu quero dar aula sexta, eu não vou comunicar a você, vou acertar com os alunos para ter aula sexta. Não pode fazer isso. A aula é sábado e domingo, tá? Professor, não existe possibilidade nenhuma de acontecer na sexta? A princípio, não. Se você não pode sábado ou domingo, o que tem acontecido, inclusive aconteceu agora, com o professor de física, é substituição. Porque a partir do momento que você assume o compromisso, tem lá as datas, né? Você recebe a ementa, então quando você assume o compromisso, você sabe o horário, você sabe os dias que você vai estar lá para ministrar as aulas, você sabe o conteúdo. Se você não pode, por algum motivo, seja conteúdo, seja data, a gente vai fazer a substituição, como nós fizemos agora, para um professor de física. Tá? Inclusive, a gente conversou com os alunos e foi uma decisão também dos alunos de substituir o professor, porque ele não poderia ir fazer um encontro online, por exemplo, em outro dia. Tá? Então, além da data que não pode mudar, né, o professor deve cumprir rigorosamente o horário. Tá? Então, não devendo liberar a turma antes da finalização. Salvo aqui o domingo, né, que eu já falei para vocês, lá vai até 12h50, mas se for até 12 horas, não tem nenhum tipo de problema, tá bom? Com relação às faltas, o que a gente tem sugerido para os professores? Que essas faltas sejam lançadas no mesmo dia. Aos professores novatos, não se preocupem, porque a gente vai providenciar tudinho, vocês vão ter acesso ao sistema, tá? A gente vai ter uma reunião específica com vocês para ensinar também, caso vocês tenham dificuldade, como é que faz o preenchimento, como é que faz o lançamento de falta, como é que faz o lançamento de conteúdo, como é que faz para consolidar. Então, a gente pode fazer uma reunião depois para mostrar para vocês tudo isso. A gente pede que vocês lancem no mesmo dia, porque é um programa especial, né? Então, é diferente de uma disciplina que ela é dissolvida, digamos assim, em um semestre inteiro. Então, se o aluno faltar sábado, por exemplo, ele está praticamente reprovado por falta, tá? Então, se o aluno faltou, já, obviamente, vai lançar a falta e comunicar ao coordenador de polo. Olha, aluno fulano de tal faltou. Aí o coordenador de polo vai resolver, né, vai saber o porquê do aluno ter faltado, tá? Por que isso é importante? Repito, nosso programa é especial. Se o aluno faltar sábado, ele está praticamente reprovado, tá? Então, por isso que a gente pede que vocês lancem no mesmo dia, tá? Claro, se for um problema de saúde, tiver que depois justificar a falta, aí tem todo um procedimento que depois o Gabriel pode falar com vocês e a gente vai pedir, professores, faça a justificativa, retire as faltas para que o aluno não fique reprovado. E aqui eu coloco também, como é que vai aparecer lá no SIGUEMA, quando a gente for lançar a frequência, né? Vai aparecer lá para a gente. Docente dispensado do registro de frequência na turma. Né? Então, os professores que são efetivos, substitutos, né, da UEMA,
Quando a gente está no regular, aparece uma mensagem que a nossa frequência foi lançada. No ensinar não aparece frequência, então aparece essa mensagem, né? E também a frequência discente, né, dos alunos, lançada com sucesso. Vocês podem fazer isso a qualquer tempo, mas, repito, façam isso no mesmo dia, porque se faltou algum aluno, já comunica ao coordenador de polo, tá? Após o encerramento da disciplina, né, vocês devem encaminhar a direção do curso diário preenchido, com todos os lançamentos, falta, né, a frequência, os conteúdos e as notas, tá? E manda para a gente antes de consolidar, porque se tiver alguma coisa lá, algum erro, alguma inconsistência, a gente devolve, pede para que o professor faça a respectiva correção, para que depois a gente fale que vocês podem consolidar no sistema, tá? E aí o pagamento da disciplina, né, ele ocorre por datas. Então, a partir do momento que você consolida corretamente o diário, é aquela sua data que vai para a fila de pagamento. Se você preencher com alguma coisa errada e consolidar, e a gente detectar que tem alguma coisa errada, vai ter que devolver para a SEG para abrir, e aí tem todo um processo. E aí o que acontece? Se consolidar errado, essa data não é a data que a gente vai mandar para o financeiro, e sim após a correção. Tá? É só o diário consolidado corretamente que a gente coloca a data e encaminha para o financeiro, porque eles pedem essa comprovação. Eles pedem a comprovação que o professor terminou a disciplina. Qual é a comprovação? Diário consolidado corretamente, tá? Com relação a problemas que podem acontecer, né? Qual é a sequência que vocês devem seguir? Coordenação de polo, que é a pessoa que vai estar lá representando a UEMA, que vai estar próximo de vocês, inclusive o Gabriel, ele vai passar para vocês depois os contatos desses professores, dessas professoras, tá? Para que vocês também saibam como é que é viagem e tal, como é que funciona o polo, tá bom? Se a coordenação de polo não resolver, passa para a gente, né? Para a direção, eu, Gabriel e Josi. Se a gente também não resolver, isso acontece algumas vezes, a gente passa para a coordenação pedagógica, aí na pessoa do professor Washington. E se ele também não resolver, aí sim passa para a coordenação geral, na pessoa da professora Goretti, que é a nossa coordenadora geral. E ela é a instância final, então ela vai resolver, tá? Aí aqui a gente deseja a todos um bom trabalho, né? Dizer que essa coordenação estará sempre à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas. Aí eu boto por fim, mas depois eu boto mais alguma coisinha, mas é rápido também, tá? Aqui são algumas questões pedagógicas que a gente, em conversa, em reuniões com os alunos, a gente fez um apanhado dessas questões, então, de reclamações dos alunos, então a gente fez um apanhado e vai mostrar para vocês também de forma bem rápida. Outra coisa, esse material que eu estou apresentando para vocês, na hora que terminar, eu gero o PDF e já coloco no grupo da disciplina. E aí, se vocês tiverem dúvidas também posteriores, professor, não entendi isso aqui, a gente vai lá e explica também, tá bom? Ó, a apresentação do plano de ensino e de toda a sistemática da disciplina. A primeira coisa que tem que ser feita, a atividade obrigatória. Porque tinha professor que chegava, dava bom dia, alguns nem bom dia, e já começava a aula. Nosso programa tem que apresentar o plano, que é para o aluno saber o que ele vai estudar em cada sábado, em cada domingo, em que momento vai ser a avaliação, como é que vai ser a sua aula, vai ter atividade prática ou não, certo? Então você vai estruturando tudo para eles, apresenta tudo. Isso é a primeira atividade. Então não é para começar logo dando aula, é para mostrar o plano de ensino para eles, tá? Segundo, né, cuidado com as atividades orientadas, né, elas são obrigatórias, já mostrei para vocês o porquê, porque a complementação da carga horária, e aí a gente pede que vocês tenham cuidado do dimensionamento da quantidade de questões, por exemplo, né, da dificuldade e pontuação. Por quê? Alunos reclamaram que teve um professor de cálculo que ele passou simplesmente 100 questões em uma atividade orientada. A gente teve reunião com o professor, ele disse, foi para o semestre inteiro, eu disse, não, foi só um final de semana que ele passou 100 questões. Então, assim, tomem cuidado com esse dimensionamento para também não desgastar os alunos. Lembrando que esses alunos, eles também, a maioria deles, não todos, né, trabalham durante a semana. Assim como nós também. Nós também trabalhamos durante a semana e vamos ministrar aula ao final de semana pelo programa Ensinar, tá? Então, abordar de forma clara a sistemática de avaliação, né? Então, não dá para ficar mudando, né, sem consentimento, como teve uma reclamação lá de um professor que toda hora ele ficava mudando, né? E aqui, cuidado com uma nota só para todos.
né? Teve um professor que a gente já chamou também, que ele teve, na hora de lançar a nota, ele lança uma nota só para todo mundo, 8,5, do primeiro ao último aluno. E aí os alunos perguntaram, professor, por que 8,5? Por que que o colega meu que foi pior tirou 8,5, eu que fui melhor tirei 8,5? A minha resposta foi, também não sei, porque eu não faço isso. Eu não imaginava na minha vida que eu fosse encontrar uma situação dessa. Mas ela existiu. Então, tome cuidado com, por exemplo, lançar uma nota só para todo mundo, que seja 10, ou que seja 7, ou 8,5, né? Tomem cuidado com isso, tá bom? Cuidado com os slides, né? Às vezes os slides, alguns alunos reclamaram que vinha com muito texto, né? Texto em inglês e pouca explicação. O professor se resumia a ler o que estava no slide. Ele não explicava, né? Aí a gente coloca, usem o quadro, né, para explicar e fazer exercício, né? A gente coloca até entre parênteses, preparem-se. A gente colocou texto em inglês, por quê? Porque teve um professor que simplesmente apresentou o slide de uma aula inteira, todo em inglês. Tá? E até eu coloco aqui para vocês uma pergunta, pode isso, Arnaldo? A resposta é não, porque a nossa língua materna é o português e a gente tem que desenvolver as atividades na língua portuguesa, tá? Claro, por vezes vão aparecer alguns termos em inglês ou então em espanhol, por exemplo, mas são coisas esporádicas, não dá para preparar todo o slide em uma língua que não é a nossa, tá? Bem, a lógica do programa ensinar, né, é diferente da lógica do regular. Até eu coloco aqui entre aspas, né, profissionais e estudantes ou estudantes profissionais. O que a gente entende aqui por essas expressões, né? O estudante profissional é aquele que está no regular, né? Aquele que pega uma bolsa, aquele que pega a bolsa, seja ou então voluntário, é o cara que fica vivendo a universidade, né? Ali o tempo todo, né? Full time, tá? 40 horas na universidade. E os nossos alunos, eles são profissionais e estudantes. Eles têm a profissão deles, a grande maioria, né, durante a semana, e são estudantes aos finais de semana. Tá? Então, por isso também que a gente fala do cuidado com as atividades orientadas, porque esses alunos, a grande maioria deles, também tem outras atividades durante a semana. Então, lembrando que nós também temos. Então, se a gente passar uma atividade orientada que dá muito trabalho para eles, nós também teremos muito trabalho durante a semana. Tá? Então, pensem bem quando forem elaborar as atividades orientadas, né, as 3 atividades orientadas. Primeiro encontro, segundo e terceiro, respectivamente. Tá? Bem, fomentem nos estudantes o desejo de continuar no programa, de continuar a estudar química, de continuar a atuar na licenciatura. Né? Não traumatizem os estudantes. Essa palavra, né, traumatizar, esse verbo, foi o verbo que os alunos utilizaram. Eu não utilizei outra palavra. Eles falaram isso. O professor de cálculo chegou e ele traumatizou todo mundo. Né? Foi um professor de cálculo. Pelo menos não foi um professor de química. Tá? A gente queria desistir da disciplina e queria desistir do curso. Eu disse, Jesus, quem é esse cara? Não vou dizer nomes. Ele não vai mais para química porque eu não quero um professor desse. Tá? Bem, cuidado com os palavrões. Né? Os alunos têm relatado isso como um ponto negativo, que às vezes o professor... uma professora e um professor, né? Eles falavam palavrão demais e palavrões pesados a aula inteira. Isso aí é muito desagradável, tá? Então evitem o uso de palavrões, né? Porque os alunos não têm gostado dessa prática, né? Fomentem nos estudantes o desejo de perguntar e acolham os diversos questionamentos. Alunos reclamaram de um professor especificamente, e quando eu falo aqui, professores, um professor não é somente um professor, são vários professores, né? A gente sabe o nome de todos, mas não vai relatar aqui. Então, os alunos, quando perguntavam para esse respectivo professor, ele, só um minuto, aí, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Quando passavam esses um minuto várias vezes, ele virava para o aluno, qual é a tua dúvida? O aluno, professor, já passou. E outros professores também têm o hábito de pedir, né, para os alunos reformularem as perguntas e, por vezes, dizem que os questionamentos são bobos e que não deveriam ser feitos. Lembrando que se o aluno levanta a mão para fazer uma pergunta, é porque ele, com certeza, não quer passar vergonha. Então, para ele, é uma questão que não é boba. Tá? Bem, cuidado com apenas uma forma de avaliação. Né, os alunos têm reclamado de alguns professores que só utilizam seminários, como está aqui, né? Seminário do começo ao fim da disciplina. Primeira nota, seminário. Segunda nota, seminário. Terceira nota, seminário. Com a seguinte justificativa. Os alunos vão para frente e vão perder a timidez
à frente da turma. Esse argumento é falho porque eles vão fazer isso em estágio, eles vão fazer isso em práticas curriculares. Tá? Você pode até passar um seminário, agora 3 seminários na disciplina, eu particularmente não concordo. E aí, coloco o meme de novo, né, do pode isso, Arnaldo. Né? Não. Disponibilização de um canal de comunicação com os estudantes. Né? Você pode disponibilizar e-mail, você pode disponibilizar WhatsApp, sinal de fumaça, é brincadeira. Né? Assim, vocês têm que disponibilizar um canal, porque vocês vão passar atividades orientadas, então, por vezes, os alunos vão falar com vocês durante a semana. E aí a pergunta é, professor, eu sou obrigado a fornecer o meu WhatsApp privado para aluno? Não, não é obrigado. Professor, eu posso passar só o meu e-mail? Sim, mas responda o e-mail, não vai dar, por exemplo, como meio de comunicação o e-mail e responder 5 dias depois. Aí não vai adiantar. Tá? Ou então, professor, eu posso entrar no grupo do WhatsApp deles e dizer que eu não quero mensagem no formato privado, somente no grupo? Pode. Inclusive, eu peço que vocês, quando forem no primeiro encontro com os alunos apresentar o plano de ensino, já deixem claro qual vai ser o meio de comunicação, o horário que eles devem entrar em contato com vocês, o prazo que vocês vão dar, por exemplo, para dar as devolutivas. Tá? Porque imagine o seguinte, o aluno manda, e já aconteceu, o aluno manda 10 horas o material, 10 e 5, professor, cadê a resposta? Como assim, jogador? Mandou 10 horas da noite, 10 e 5 quer resposta? Eu desliguei foi o celular. Tá? Então, assim, a gente tem que estipular com os alunos, eu vou chamar aqui de contrato social, talvez não seja a expressão mais adequada, mas é um contrato social. Olha, o momento de falar comigo é esse, o meio de comunicação é esse. Então, por exemplo, eu só quero contato com vocês via grupo, eu não quero WhatsApp privado. Deixa claro isso. Se for no WhatsApp privado, não responde. Vai no grupo, olha, eu falei para vocês que as mensagens são apenas no grupo, eu não vou aceitar a mensagem privada. Pronto, acabou. Cada professor tem que dizer isso e deixar bem claro. Deixem bem claro para os alunos qual é o meio de comunicação de vocês. E que não vai utilizar outro de jeito nenhum, é só e-mail. Tem gente que usa todos, e-mail, WhatsApp, cada um, cada um. Mas estipulem qual meio que vocês irão utilizar, tá? E aqui eu desejo para vocês, de fato, um bom trabalho. Eu coloco uma imagem aqui de química analítica, né? um cientista ali, um analítico, né? E aqui outra mão também, eu acho que outro analítico, escrevendo, um fazendo a análise e outro escrevendo, né? Então eu desejo a vocês um bom trabalho e passo a palavra. Gabriel, tu tiraste algum print? Passar a palavra ao professor Péricles, tá? Até tirei um print. Boa noite, prezados e prezadas, novamente. Professor Veloso, boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma apresentação aqui, tá? E à medida que eu for falando aqui, se os prezados colegas aí quiserem fazer alguma pontuação, alguma pergunta, certo? Fiquem à vontade, beleza? Ok. Tá todo mundo vendo aí a apresentação, pessoal? Tá aparecendo aqui. Sim, esse aqui é o nosso plano de ensino. Como o professor Adilson já falou, ele deve ser apresentado aos nossos alunos logo que a gente fizer nosso primeiro contato, ok? Aqui no plano, esse plano aqui mostra o curso, a disciplina, os professores, né, e os códigos das disciplinas e a ementa, tá? Essa ementa, inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade, essa mesma ementa é do regular, tá? E ele tem um ponto falho aqui na ementa, porque ela não contempla reações de neutralização, tá? Eu até mudei a cor para vermelho agora aí, certo? Porque, segundo a nossa ementa, só tem soluções, equilíbrio químico, produto iônico, hidrólise, solução tampão, produto de solubilidade, aí ele já pulava direto para reações de oxirredução, reação de complexação e marcha sistemática de cátions e ânions, certo?
E eu acho que é totalmente relevante a gente incluir esse tópico reações de neutralização, tá? Uma vez que a gente vem falando de equilíbrio, né, produto iônico, e a gente faz menção de falar de reação de redução de complexação, né? O objetivo aqui, geral, apresentar ao aluno conceitos teóricos sobre os princípios básicos da química analítica, introduzir conceitos relacionados ao comportamento de íons em soluções aquosas e suas reações no sentido de estabelecer o equilíbrio químico. Ok? Objetivo específico: conhecer a importância da química analítica para a vida profissional, compreender as principais reações que serão base para a compreensão dos métodos quantitativos, na disciplina que segue, né, quantitativa, identificar os principais cátions e ânions utilizando os métodos de análise qualitativa. Então, aqui nós vamos para o nosso primeiro final de semana, tá? De 8 e 9 de junho. E aí eu pensei da seguinte forma: trabalhar soluções e equilíbrio químico pela manhã, à tarde continuar equilíbrio químico, tá? E no domingo pela manhã trabalhar o produto iônico e hidrólise. E como atividade avaliativa para consolidação da primeira nota e disponibilizar a primeira atividade orientada, certo? Então aí o aluno faz a atividade, a gente, como a Dilson falou agora há pouco, né, para a gente, se for fazer essa atividade avaliativa, que se faça depois do intervalo, ok? Segundo final de semana, 15 de junho e 16 de junho, eu pensei da seguinte forma: na manhã do dia 15, reação de neutralização, à tarde, reação de oxi-redução, no dia 16 de junho, reação de complexação, realizar a atividade avaliativa e disponibilizar a segunda atividade orientada. Em nosso terceiro final de semana, tá? 22 de junho, trabalhar marcha sistemática de cátions pela manhã e pela tarde. E no dia 23 de junho, né, trabalhar marcha sistemática de ânions. E assim são contemplados todos os conteúdos abordados lá na nossa ementa. E realização da atividade avaliativa, né, para os alunos aí. Como procedimentos metodológicos, aqui a gente indica a aula expositiva, estudo e discussão de textos, estudo dirigido com a utilização de lista de exercícios, cabe muito bem para os equilíbrios, né? Trabalho individual em grupo, seminários e as atividades orientadas, né? Individual ou em grupo, envolvendo estudo e pesquisa bibliográfica por aprofundamento e ou aprimoramento de conteúdo. Aqui são alguns recursos didáticos, quadro e acessórios. Aí é uma boa conversar com cada polo, né, com o coordenador de polo, ver se o data show está disponível e se tem a internet no polo também, viu, gente? Isso é uma coisa importante sobre o data show. Em geral, a gente tem data show disponível, às vezes não na quantidade adequada, mas aí você pode pegar um emprestado ali no nosso departamento, no curso de química e tal, para levar. Mas conversa com o coordenador, vê se tem o data show por lá, ok? E aqui eu indico aqui a utilização dos simuladores computacionais, principalmente desse site aqui, da Universidade do Colorado, que dá para trabalhar uns conceitos de equilíbrio muito bons, né? Na avaliação, será desenvolvida através dos seguintes instrumentos: provas escritas, relatório de atividades experimentais. E aqui, gente, ó, pela experiência que eu já tive em alguns polos, eu aconselho, por exemplo, se você for fazer a atividade experimental, que você faça no segundo encontro, certo? No segundo ou no terceiro encontro. E, de preferência, que você comunique, né, ao Gabriel, certo? A coordenação aí, se vai precisar de algum material de laboratório, entendeu? Para a gente preparar alguma solução, alguma coisa desse tipo e levar tudo, tá? Porque pode ser que no polo, né, não tenha lá o material que você precise, certo? Então, quem, porventura, por exemplo, marcha de cátions e ânions, se quiser fazer alguma prática,
tem que previamente já entrar em contato com a coordenação do curso para ver o que tem disponível de reagentes, né? E preparar essas soluções e levar tudo, certo? Péricles, Oi? lá em Colinas tem laboratório e Tem. Se eu quisesse fazer a marcha analítica lá, eu teria que solicitar com que antecedência aí essas soluções? Quem Rapaz, é o o mais rápido coordenador de lá que possível, eu tenho Felipe. contato? Deixa eu te falar, lá é professora Borba, né? Borba, que é a coordenadora do... E lá tem um laboratóriozinho, até uma boa estrutura, tem alguns reagentes, entendeu? Eu já tive lá e ministrei a disciplina Química Experimental. Vidrarias, como buretas, Erlenmeyer, Becquerels, bastões de vidro, Basicamente tudo de certo? ensaio. O basiquinho, assim, de vidraria tem, né? Mas, por exemplo, na marcha analítica, que você vai precisar de alguns sais, principalmente alguns ácidos, então é legal levar logo o reagente, tá? Não dá para contar com o que tem lá. Isso que Mas eu queria me tem programar para ver se conseguia daqui da UEMA ou mesmo lá na UFMA com os colegas. Certo. Fala aí, professora Kézia. E Péricles, eu não vi solução tampão ou eu estou enganada? Tem produto iônico, não tem tampão. Deixa eu ver aqui. Tem solução tampão. Ficou para que dia? Peraí, vamos botar para lá. Acabou que... Tá. Eu posso querer esse documento aí em Word? Sim, mando para ti. Para todo mundo, né? Porque eu achei, Péricles, eu achei só marcha analítica no terceiro encontro. Eu achei que tu comprimiste muito o primeiro. Não sei. Qual o primeiro encontro? Sim, Só com equilíbrio químico, o primeiro dia? Solução é equilíbrio químico? hidrólise. O que você sugere? Então, a hidrólise, por exemplo, tem soluções, equilíbrio, produto iônico, hidrólise e solução. Tudo no primeiro encontro. Achei puxadinho. Certo. Pensou em jogar solução tampão para o segundo, então? Para reação de neutralização? Sim. Certo. Então, é muito conteúdo mesmo. É muita coisa. Botar assim, reação de neutralização, ou melhor, botar Começa com solução produto tampão iônico. com Peraí, produto iônico Isso. no segundo dia, segundo encontro. Eu queria puxar alguma coisa para o terceiro encontro. Tá. Para sábado de manhã. Não sei, colegas, vejam aí, o que vocês acham? Rapaz, podia ser a reação de complexação, né? O Gabriel quer falar aí. Fala aí, Gabriel. Opa. Fala, Gabriel. Certo. Dia 16, é? Tá. Eu vou escrever aqui, dia do químico, botar assim, evento do dia do químico, já para o pessoal se planejar. Depois vocês arrumem aí para não ir com esse termo, viu? Aí todos eles vão entrar online, é Gabriel? Tá. Então, certo. Então vamos fazer o seguinte. Eu acho que nesse dia aí, nesse domingo, cabe a gente fazer a prova no primeiro horário e depois do intervalo, como vai ter esse evento, né? O que vocês acham? Hein, Gabriel e Adilson?
É uma possibilidade interessante, Péricles, fazer logo a avaliação antes, né? Pois é, nos primeiros horários, entendeu? Fazer uma avaliação não tão complexa, para demorar muito tempo, entendeu? Pegava o primeiro horário, apresentava um conteúdo, fechava um conteúdo do dia anterior, fazia a prova e depois do intervalo o aluno ficava à disposição do evento, né? Sim. E aí, assim, se o evento também for concluído de forma muito rápida, por exemplo, vamos supor que a gente terminou 11h30. Esses 30 minutos vocês vão estar na sala, pode, por exemplo, discutir rapidamente sobre a prova. Ó, a primeira questão é assim, a segunda, tal. Fecha 12 horas e pronto. Aí vai embora. Uma boa ideia, Pérez. Gostei. Tá? Eu só fico com medo disso, da gente terminar o evento também de forma muito rápida e aí os alunos ir embora às 11 horas. Tá? Certo. E a questão das soluções e reagentes aí, Adilson? Os professores novos aí, com quem eles devem falar? O Gabriel vai falar, é com a Wilna. Wilna, né? É. E Gabriel, já tem coisas lá no polo. Ela deve ter alguma tabela com a lista das coisas, né? Eu queria saber. Então, vamos voltar para aqui para a ementa, Kézia e colegas. Então, como esse dia 16 de junho, tá? Que eu não estava sabendo desse evento nesse dia. Então, vamos lá. Então, no primeiro momento do dia 16, né? A gente poderia, sei lá, fazer uma lista de exercícios dos conteúdos trabalhados no dia 15. Vamos pegar essa marcha analítica aqui. Vamos jogar reação de complexação para o terceiro encontro, junto com marcha sistemática de cátions. Certo? Vocês concordam? Sim. Alguém mais coloca algum ponto, gente? Ó, ficou soluções e equilíbrio, né? No primeiro sábado. No primeiro domingo, produto iônico e hidrólise. Na dia 15, sábado, né, segundo encontro, solução tampão e reação de neutralização. Na tarde do sábado do dia 15, reação de oxi-redução. E aí aqui, no caso, no dia 16, a gente faz a prova, tá? Nos primeiros horários, e após o intervalo, vamos ter o evento do dia do químico. Para o terceiro encontro, no dia 22 de junho, reação de complexação e sistemática de cátions, pela manhã. À tarde, continua marcha sistemática de cátions, e no domingo, pela manhã, marcha sistemática de ânions. Tá. As aulas que tu tiver, passa pra gente, Péricles. Tem um bocado. Manda no grupo. Nessa Eu ia pedir isso também. nessa disciplina. No PowerPoint, eu vou cobrar, viu, Péricles? Não vou deixar. Por favor, hein, Péricles. Eu vou cobrar, viu, Péricles? Certo. Essa sistemática de cátions. Eu não dou qualitativo. Essa disciplina, gente, principalmente qualitativa, eu sei que os equilíbrios são extremamente importantes, mas eu, particularmente, tá, eu dou uma ênfase, quando eu ministro a disciplina, nessa parte aqui da marcha sistemática, que eu acho que abre um caminho muito bom e um leque de conhecimentos para o aluno, né, principalmente no laboratório.
para ele perceber mudança de cores, formação de precipitado, aquecimento, processos endotérmicos, entendeu? Identificação dos principais cátions e suas propriedades. Eu, particularmente, quando eu ministro ela, eu tenho um olhar muito mais cuidadoso, é nessa parte bem aí, que eu acho que ela dá um fundamento muito legal para a gente entender a quantitativa depois. Tá bom. Alguém mais tem alguma pergunta? Professora Débora, professor Veloso? Não, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? As dúvidas eram referente à experimentação, mas já foi solucionada. Certo. Não, tem uma com relação à reprodução de materiais. Como é que é essa logística? Pergunta para o Como Gabriel. assim, Luzia? Tu quer falando de material didático para levar? Quero essas coisas? Não, estou falando de textos, algum texto que possa ser reproduzido. Impressões e cópias, né? As cópias, Isso. a gente que leva. Eu levo. Tudo do meu bolso. Também levo tudo já impresso. Tranquilo. Bora Não, combinar tranquilo. aqui uma coisa. Tranquilo. O que a gente tiver, a gente disponibiliza no grupo. Bora Sim, fazer tranquilo. isso. Tem Eu bastante não tenho problema, coisa. não. Excelente. Também não. A gente dividir Mas, assim, aí para que a gente fique alinhado os conteúdos aí. Eu acho, porque aí fica mais leve para todo mundo. E assim, o que a gente disponibilizar, por favor, que seja em PowerPoint. Nada de PDF, tá? Para a gente modificar. Vamos fazer isso? Tranquilo. Por mim. Combinado, colegas? Por mim, combinadíssimo. Beleza. Na hora. Sem problema nenhum. Os bem legais de hidrólise, de tampão, para a gente fugir um pouco também da aula positiva. Tem. A minha preocupação é marcha analítica aqui. Mas Péricles aí domina, então Péricles, isso daí tu vai mandar pra gente. Tá certo. Vou cobrar. Isso aí tá decoradinho na mente já. Pois eu vou cobrar, viu? Eu vou passar para vocês. Próxima semana, o que eu tenho, tá? Vou ajeitar. Beleza. E vou passar. Professor Veloso e professora Débora, é a primeira disciplina que vocês vão ministrar? E Felipe, é a primeira também? A minha sim. Isso. Então, o legal é vocês conversarem com os coordenadores de polo. Eles vão dar dicas, como é o transporte para chegar no polo, certo? Como é que você se desloca, qual é o hotel mais próximo do polo, entendeu? Então, isso é bacana você alinhar logo com o coordenador, viu? Eles dão dicas boas. Preciso do contato lá do coordenador, não tem. Exatamente, com relação a esses contatos aí, para agilizar aí esse apoio. O Gabriel vai mandar os contatos. Sério, a turma de Pastos Bons é a turma maior que tem, mas os meninos são interessados, são muito bons. São 24 alunos. Só sei falar de Pastos Bons. Valeu. Beleza.
Demora, gente, demora. É bom deixar claro, Gabriel, que demora. Demora o pagamento, demora. Isso. A professora Débora tinha perguntado sobre os alunos de Viana, né? Eu já estive lá 2 vezes, inclusive hoje consolidei a disciplina. A turma tem 16 alunos, são alunos muito bons, entendeu? E eles têm algumas particularidades, né? Tem uns alunos que eles vêm de povoados distantes, né? Estão lá pela cidade. E uma coisa que essa turma em particular eles gostam é de tu ficar fazendo a aula provocando eles o tempo todo, entendeu? A aula expositiva mais dialogada. Coloque ele para fazer o cálculo, pergunte, entendeu? Que a turma tem dado um feedback muito bom essa de Viana. Inclusive na qualidade dos relatórios técnicos de experimentos, inclusive lá tem no CAIC de Viana, tem um laboratório razoável, certo? Com ar-condicionado, tem algumas vidrarias, alguns reagentes, entendeu? Inclusive, eu deixei até uns reagentes por lá, já de uma marcha analítica que eu fiz de cátion, né? Cátion não, de teste de chamas. Inclusive, deixei esses sais por lá em Viana, viu? Então, se tu precisares de aula experimental, for fazer alguma, tu conversa com a professora Cidreira lá, Leila Cidreira, que ela vai arrumar direitinho esse laboratório, para deixar disponível no dia para a senhora, viu?